Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula dessa segunda-feira será de modo assíncrono, tá? Tendo em vista um compromisso. Então, hoje nós vamos falar de gramáticas, tá? Então, na nossa língua portuguesa, nós temos a parte de gramáticas para as linguagens, né? Para gerar, formar nomes, expressões gramaticais. Então, nas linguagens formais, nós também temos a parte de gramáticas para gerar linguagens, tá? E as gramáticas nas linguagens formais, ela é formada por uma quádrupla, né? Uma quádrupla. Ó. Nós dizemos que G é formado por V, T, P e S, onde V é o conjunto das variáveis, T, conjunto dos terminais, P, conjunto finais de regras de produções, e S é denominado como variável inicial ou start, né? Quando a gente aperta, quando nós estamos no videogame, nós não apertamos start, por exemplo, para dar início a algum jogo e tudo mais. Então, aqui nas gramáticas, nós também utilizamos esse start, tá? Então, o V vai ser as variáveis, o T, conjunto de terminais ou símbolos, são símbolos que nós vamos utilizar, por exemplo, A, B, C, D e assim por diante, para que nós possamos gerar uma linguagem ou algo do tipo, tá? Então, é isso que esses itens representam, beleza? Então, daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo e vocês vão ter mais uma compreensão. A propósito, aqui nós também utilizamos regras de derivação para chegar até uma palavra que nós estamos procurando, por exemplo. Tá? Então, uma regra de produção, pessoal, uma regra de produção, você sai de de alfa e vai até beta. Né? Então, você sai de um local e vai para outro, para gerar uma palavra. Então, uma possível regra de produção, dá para você gerar uma determinada palavra, né? Então, você tem que as regras de produção, ela define as condições, ela tem uma condição, digamos assim, para a geração de palavras, para a geração de uma linguagem. Então, dada uma sequência de caracteres, você consegue formar um nome, por exemplo. Tá? A aplicação de uma regra de produção é denominada derivação de uma palavra. Então, a cada regra aplicada, cada regra de produção aplicada, você vai denominar uma palavra, você vai gerar uma palavra. Então, na medida que você aplicar uma determinada regra de produção, você consegue chegar a um outro, de uma ponta a outra, gerando uma palavra, por exemplo. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, seja G, VTPS, uma gramática. Aí, uma derivação é um par na relação, ou seja, você consegue sair de S e ir, por exemplo, até A, B. Ó. Então, você consegue sair desse start e conseguir formar palavras com azinho, com símbolo. Né? Então, você tem o terminal aqui, ó, o azinho, e você tem a variável, ou seja, quem vai te auxiliar para formar a palavra. Tá? Então, para toda regra de produção, ó, tá vendo? Ó, aquilo que eu acabei de falar, você sai de S e vai para um outro lugar, digamos assim. Tá? Então, esse é o cenário que você pode chegar. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui agora da seguinte forma. Então, suponhamos que você quer gerar 0027 e você tem algumas regras de produção, tá? Então,
eu vou formar aqui agora, eu vou formular o conjunto de regras que nós podemos fazer a derivação para chegar até essa palavra, tá? Então, nós vamos montar aqui agora a expressão. Então, vamos aqui, ó. Eu vou criar uma página em branco. Então, vamos para cá. Nós vamos ter quem? G, ó, G é igual a V, T, P, S, tá? Então, onde V vai ser quem? V vai ser D, que é dígito, e N, que é o natural, por exemplo, tá? Então, chamamos N aqui de natural. Nós vamos ter que os terminais vão ser de 0 a 9. Tá? Então, aí você vai representar dessa forma. 0, 1, pontinho, pontinho, até 9. Então, você está utilizando elementos de 1 a 9 para gerar, por exemplo, essa linguagem aqui que eu falei no início. Ó. Eu quero encontrar 0027. Eu coloquei 27, que é o dia que eu nasci, tá? Então, ó, nós vamos gerar essa linguagem aqui. E para isso nós temos a gramática. Ó, a gramática, onde G é formado por VTPS, no qual V é D e N, são os terminais. As variáveis, perdão, e T, os terminais de 0 até 9. Continuemos aqui. Tá? Então, continuemos. Vamos lá. As regras de produção são... Então, eu saio de N e vou para D ou para DN. Tá? Então, caso eu queira, quando eu estiver derivando essa palavra aqui, ó, quando eu estiver derivando essa palavra, então, caso eu opte por terminar a sequência, então eu vou parar de utilizar o N, eu vou só até D. Então, você vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, ó, agora nós vamos dar o start aqui, tá? Beleza? Ainda faltam alguns itens aqui. Então, ó, você pode ir agora de D, ó. Então, de D você vai para 0, para os elementos. Você vai para 1. E você vai até 9, né? Que é o que nós falamos. Nós demos a métrica ali, tá? Então, nós falamos que nós podemos gerar a linguagem através dessa composição. Então, nós queremos encontrar 0027. Poderia ser 0030, 00360. Então, ó, para que nós possamos derivar, para que nós possamos derivar mesmo essa função, tá? Então, para que nós possamos encontrar aquela linguagem, digamos assim, então, nós temos essa composição aqui. Então, nós temos G, a gramática é composta por esses elementos, onde V, as variáveis são D e N, os terminais são de 0 até 9, as regras de produção vão de N até D e de ODN, onde D vai gerar 0 ou 1. Então, vamos fazer essa derivação. Então, ó, eu saindo de N aqui, vamos lá, eu vou sair de N e vou para D. Então, como eu quero gerar 4 itens aqui, eu não posso parar em D. D vai me gerar só 1. Tá? Então, neste caso, eu vou sair de N e eu não vou para D. Tá?
eu vou para DN. Tá? Espero que vocês estejam compreendendo aí qual foi o sentido. Então, de D aqui, eu vou para DN. Ó. Então, agora eu já tenho duas possibilidades. Então, eu já consigo gerar um dígito e ter uma nova possibilidade, tá? Então, neste caso ainda, por quê, pessoal? Aqui me garante, ó, DN me garante que eu possa gerar mais de um dígito aqui, ó. Então, neste caso agora, eu posso sair de DN, onde eu troco DN, ou na verdade eu troco N, aqui ó, eu vou trocar esse N daqui por um novo DN, tá? Então eu vou fazer assim. Método da substituição lá do ensino básico. Então ó, nós trocamos agora DN, aliás, N por DN. Ó. Então aqui ó, nós só fizemos trocar esse elemento daqui, ó, esse daqui. Então, foi trocado N por DN. Então, eu estou procurando 0027, né? Então, falta ainda mais dois dígitos. Então, nesse caso ainda, eu ainda sairei de DN aqui, ó. Desse DDN. Estou derivando. Então, eu vou sair de DDN. Mais uma vez, eu vou substituir o N aqui, ó. O N daqui por DN, e agora eu vou sim sair de DN para D, ó. Então, agora eu vou trocar esse DN aqui por D. E agora vocês entendem que D é quem vai substituir todos os valores. Ou seja, se eu parasse aqui, eu iria ter 0, 0, 2, N. E ficar um N aqui no final, tá? Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos um último dígito. Então, vamos lá. Continuemos. Então, ó. Então, aqui agora eu vou derivar, vou substituir, por exemplo, N, na verdade, por D. Pronto. E agora, a partir de agora, eu vou sim começar a derivar. Vai começar a aparecer os meus dígitos. Então, você vai observar aqui, ó. Vai ter 0, D. Tá? Próximo. Você vai observar que vai ser 0, DD, ó. Porque ele está fazendo as regras de derivação. Então, você está mostrando, fazendo um exemplo. Tá? Então, você está chegando à linguagem que você quer. Então, agora você vai fazer 002D. E agora você vai fazer 0027. Então, chegou. Ó. Se aqui tivesse... Por que, pessoal? Eu fui até o D aqui, ó. Porque eu tinha que encontrar só 0027. Se nós quiséssemos encontrar 130, então ó, aqui já são 5. Então nós iríamos fazer assim, ó. Outro exemplo. Ó. Você iria de... Então, ó, aqui agora você vai fazer assim. Vamos lá, trazer para cá. Aí você vai de N, ó, saindo de N aqui, ó. Eu posso ir para D e ter um único dígito, ou DN. Então, eu vou fazer assim. N, eu vou para DN, tá? Vou trocar o N por DN, ó. Então, vai ficar DN. E eu vou mais uma vez trocar o N, perdão, por DN.
vai ficar DDN. E eu quero um outro, né? Vou mais uma vez fazer, vai ficar DDN. Enquanto eu for fazendo essa substituição, pessoal, ó, por DN, eu sempre teria a alternativa. Agora, na hora que eu substituir, na hora que eu fizer isso daqui, ó, vamos lá, ainda é DDN. Então, na hora que eu trocar o N por D, pronto, parou as possibilidades, ó, assim, ó. Pronto, ele vai só me permitir agora fazer as questões das substituições. Tá? Então, você agora vai começar a gerar os valores que você está em busca. Tá? Então, você agora vai fazer, ó, 0, aí, ó, D, aí, 0, 0, D, aí 0061, aí DD 00113D, aí 00130. Então agora você chegou. Então, através dessa gramática aqui, dessa composição, você pode formar valores com esses itens. Então, usando essas regras de produções aqui, tá bom? É possível você fazer esse cenário. Vamos voltar para cá para o documento. Então, sucessivos passos de derivação são definidos como segue. Então, você sempre vai ter que usar esse item aqui, ó, para a derivação. Tá? Então, você vai ter que sempre fechar a relação de derivação com esse elemento. Então, a gramática ela é considerada um formalismo de geração. É aquela história, pessoal. Vocês vão observar que diante de alguns cenários, diante de alguns contextos, as expressões regulares, os autômatos finitos, eles conseguem solucionar alguns problemas. Mas para resolver problemas com maior escala, com maior proporção, faz-se necessário que nós utilizemos a parte de gramáticas, né? Então vocês conseguem visualizar agora que as gramáticas elas têm potencial para a geração de palavras, para a geração de linguagens. Tá? Isso lá nos compiladores vocês vão utilizar com frequência. Então aqui vocês entendem que uma linguagem de programação, quando ela é criada, ela passa por todo um processo do qual você necessita ter um grande conhecimento da teoria da computação. Então, ó, você tem aqui, seja VTPS, uma gramática. Então, a linguagem gerada pela gramática G, ela é denotada por LG. Ó. Então, você já vê que tem uma linguagem que gera G. Tá? E é composta por todas as palavras e símbolos, né, terminais e derivados. Então, você observa aqui, ó, aqui nos nossos exemplos, vocês têm possibilidades, ó. Vocês veem, tá vendo, ó? Você começa a gerar. Quando está exposto só dessa forma, às vezes a gente não entende. Isso é mais complexo, isso é mais difícil, de certo modo. Isso nos dá trabalho, de fato dá trabalho, tá, pessoal? A gente não pensa que é tão trivial como se parece, né? Então, você vê que nós temos possibilidades para gerar uma linguagem, então, através das gramáticas, beleza? Então, aqui, ó, tá vendo? Aquele exemplo, como eu abri as contas, então aqui agora você tem, ó, CGG, ó, VTPS, na qual V, ó, VSD, no caso, essas aqui são as variáveis auxiliares que vão nos dar suporte para que nós possamos gerar a linguagem. E T são os terminais, ou seja, os símbolos que são capazes de gerar a linguagem que nós estamos procurando. E P, no caso, aqui são as possíveis regras de produção. Tá? Então, ó, você tem
de S, aqui ó, do primeiro item, do primeiro start, eu saio para D. E de D, e de S também eu posso ir para DS, ó. Bem como eu posso sair de D ainda e já partir para os dígitos. Então, se nós estamos buscando só um único dígito, então nós podemos partir direto para D aqui, ó. S, eu vou para D. Só que aí eu vou gerar só um único dígito. Se eu quero mais de um, eu posso usar essa possibilidade aqui, do qual eu vou trocar D agora, ó. Então lembrem-se desse recurso, ó. Como nós estamos falando de regra de derivação, então nós temos que usar esse símbolo. Então agora você tem, ó, essa possibilidade. Então se eu quero gerar mais de um, eu vou trocar D por DS. Tá? Mais uma vez, eu vou trocar agora S por D, ó, S, DS. E assim sucessivamente, até quando eu achar que cheguei no elemento, no número, que satisfaz a condição que eu estou buscando. Vocês viram que eu precisava encontrar aqui com 0027, 4, né? Então, quando eu cheguei ao D, aí sim eu comecei a gerar os dígitos. Que aí começou a fazer a parte de derivação e começou a aparecer um por um, né? Então, vocês viram que segue todo um passo até chegar esse cenário, tá? Até gerar o último dígito da linguagem que eu estou procurando. Então, o exercício era esse, ó. Eu já fiz, tá? Então, depois deem uma olhada em alguns exemplos para facilitar o trabalho de vocês, ok? Então, aqui é só um conceito geral. Tá? Então, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Então, depois eu faço um outro sobre GLD, GLE, GLUD, né? E GLUI.